Boa noite, Deus abençoe a todos. Que saudade que eu estava de vocês. Deus abençoe. Vamos iniciar mais um estudo bíblico nesta noite. O tema é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, tá? Vamos estudá-los, vamos aprender mais do Senhor, ok? Que Deus possa abençoar. Vamos orar? Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua compaixão e misericórdia para conosco, e entendimento e conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa nos iluminar e alimentar do poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Santo é o nome do Senhor. Vamos que vamos. O que Jesus ensinou sobre as Escrituras? Meus queridos, mais uma vez eu quero dizer para vocês que é um estudo passo a passo, que nós possamos estudar a Bíblia, para que nós possamos aprender mais do Senhor, né? Eu estou já com 19 vídeos, né? E estamos aqui para aprender mais, né? Buscar mais, entender mais daquilo que o Senhor quer que nós aprenda. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, ok? Vamos? Jesus chamou os escritos sagrados de sua época de escrituras, lá em Mateus, né? 21:42, né? Então, aprendendo junto. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado na Escritura? João 5,39. De acordo com Jesus, o que podemos encontrar nas Escrituras? Abra suas Bíblias, ok? E vamos ler no livro de João 5, e o verso é o 39. Muito bom, né? Vamos ver. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Você lembra que num estudo bem anterior, eu falei desse versículo? Você lembra, né? Então, no fim da história deste mundo, todo ser humano receberá a vida eterna ou a morte eterna. No fim da história desse mundo, todo ser humano receberá a vida eterna ou a morte eterna. Isso é certo, né? Isso é certo. Ok? Para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou um manual, um guia prático. Qual é esse guia? A Bíblia, né? Para nós aprender mais, ok? Nós temos um guia prático, que é a Bíblia. Nelas encontramos todas as orientações necessárias para tomar posse da vida eterna. Deus deixou a Bíblia, ok? Para que nós aprendesse, porque nela nós encontramos as orientações necessárias para nós aprender mais de Deus, para nós buscar e herdar a vida eterna. É a Bíblia que nos mostra, meus queridos, não tem outro, é a Bíblia. Ela nos mostra, ok? Que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos no seu tempo? Mateus 22:29. Vamos ver qual foi a repreensão severa que Jesus fez naquela época, o povo daquela época. Mateus, desculpa, eu estava seguindo em João, né? Mateus 22, capítulo 22. E o versículo é o 29. Vamos ver o que diz lá? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tu viste? Como que funciona? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro nosso, nós não conhecer. E é por isso que eu estou aqui. Entendeu? Para que nós aprenda do Senhor e conheça mais da palavra de Deus.
Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. Desde a sua infância, ele era conhecedor. Tinha afinidade com os ensinos sagrados. Jesus tinha afinidade com os ensinos sagrados. Com 12 anos de idade, ele já discutia no templo com os doutores da lei, lá em Lucas 2,42. Com 12 anos de idade, Jesus já ia para o templo e lá tinha doutores, pessoas conhecedoras, pessoas entendidas. Mas Jesus ali já discutia com aquele povo. Quanto tentado ele por Satanás, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele demonstrou seu conhecimento da palavra de Deus. Ao responder para Satanás, olha o que ele respondeu? Está escrito. Vamos ler? Vamos olhar lá, Lucas 4, do 4 ao 8. Nem eu sei o que diz lá, mas vamos lá. Vamos lá. Está escrito, Lucas 4. Ok? Lucas 4. Do 4 ao 8 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas do quê? Não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe um momento. Satanás o levou e mostrou de novo. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus, né? Do conhecimento que nós precisamos ter, né? Aí, no momento, todos os ensinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue. E Satanás falando para Jesus. E a dou a quem ele quiser, ele dava para quem ele quisesse. Portanto, se prostrado, adorasse ele, o próprio Satanás. Toda seria de Jesus, mas Jesus lhe respondeu, está escrito de novo, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Primeiro ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele disse de novo, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Viu? Coisa linda, né? Então, a palavra de Deus, ela ficou para ser conhecida, né? Para nós conhecermos. No dia de Cristo ainda, não existiam os livros que compõem o Novo Testamento. Os primeiros escritos a serem produzidos foram as cartas de Paulo, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. No tempo de Cristo era o Velho Testamento. Ainda hoje existe o Velho Testamento e é para ser lido e aprendido. Mas naquela época, né, ainda era os ensinos dos profetas, que era o Novo Testamento. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Bonito de ver. Mateus 5:17. Né? Vamos no 7:12. 7:12. Mateus 7 e o verso 12. Diz assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Peraí, desculpa, meus queridos, eu li errado, perdão. É o 17, qual era a Bíblia que Jesus usava? É Mateus 5:17, depois que era o 7:12. Vamos lá no 7:12 de Mateus? No 5:17? Vamos lá. Encontrou? Bendito seja o nome do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, não vim para revogar, vim para cumprir. Olha, você viu? Como tinha o Velho Testamento, Jesus ele não veio para revogar, ele veio para cumprir a lei. E mais, a expressão lei era usada para designar os 5 livros escritos por Moisés. Viu? Naquela época, eram os livros de Moisés. Não era o Novo Testamento. Era a lei que valia. E olha, também chamado de Pentateuco, já profetas, é uma referência aos demais livros,
a todo o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Então, ou era a lei ou eram os profetas naquela época, viu? Era a Bíblia que tinha, ok? Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? 2 Pedro 1, 21. Vamos ver? Quem levou os profetas? 2 Pedro. Vamos lá. Eu fiz um vídeo bem parecido, tá? 1, 21. Só que mais avançado. Eu estou fazendo esse mais simples para que vocês entendam, ok? Aquele que eu fiz é bem mais avançado. 1, 21, 2 Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, a pergunta é, quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Foi Deus, né? E o Espírito Santo, que deu força, deu entendimento, sabedoria para que eles entendessem. A Bíblia foi produzida por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é seu autor. Foi Ele quem escolheu e inspirou esses homens santos para registrarem as histórias, ensino e conselhos que deveriam ser preservados para as gerações futuras. Ele não só inspirou os profetas, Jesus disse que ele também nos conduzirá a toda a verdade, em João 16, 13, né? Jesus disse que conduzirá nós a toda a verdade e nos faria lembrar das coisas ensinadas por Jesus, lá em João 14, 26. Logo, ele é o autor das Escrituras e também o professor. Amém? Deus seja louvado. Jesus é o autor das Escrituras e também o professor, ok? A divisão da Bíblia e capítulos, né? A divisão em capítulo, usada nas edições modernas da Bíblia, tem sido atribuída a Stephen Longton, arcebispo de Cantuária, o professor da Universidade de Paris, falecido em 1228. Já a divisão em versículos numerados foi feita por Robert Estienne, famoso impressor francês do século XVI. Esse fez a separação numérica dos versículos do Antigo Testamento em 1548 e do Novo Testamento em 1551. Foi ele, né, que separou. Antes era só uma coisa só, né? Aí ele pegou e separou capítulos e versículos. Um homem muito entendido, por sinal, porque, olha, tem muito versículo, né? E ele conseguiu, foi uma bênção, ok? Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? João 17, 17. Nós leu agora, mas vamos. O objetivo aqui é estudar a Bíblia, é aprender da Bíblia. Vamos lá. Nós pode ler 10 vezes para você entender, mas nós vamos ler. Se for preciso, sim. Em nome de Jesus, nós vamos entender, ok? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, ok? Jesus falou. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus foi claro. Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma ou padrão da verdade. Muito claro. Ele já disse logo, ele estabeleceu e disse, conhecereis a verdade, né? Aí fala assim, padrão da verdade. Muitos segmentos religiosos e filosóficos têm outras fontes como norma de verdade. Os budistas acreditam nos ensinos do Buda. Os muçulmanos acreditam no Alcorão, né? Os espíritas acreditam nos escritos de Allan Kardec. Os mormons acreditam nos escritos de Joseph Smith, ok? E, no entanto, o cristianismo, para ser autêntico,
deve lançar mão somente da Bíblia, como única autoridade e norma de fé e prática. Entenderam? Nós, os cristãos, que são cristãos, para nós ser autêntico, nós devemos lançar mão somente da Bíblia. Porque nós conhecemos uma verdade e sabemos que é somente a Bíblia e piamente crendo na Bíblia, é ela que nos ensina o caminho da vida eterna. Ok? Quais são os benefícios traduzidos pelo estudo da Bíblia? 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo. Vamos aqui, né? Eu encontrei. Você encontrou? Então vamos. 2 Timóteo 3, o 15 e o 17. Fala assim. E que desde a infância sabe a sagrada letra, nós já estudou atrás, para você ver. A Bíblia, ela traz. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, para entender. Santo é o nome do Senhor. Que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Esses são os benefícios. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura, ela nos ensina a ser educado na justiça. E lá em Salmo 119, 105 diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é cheia de bênção. Santo é o nome do Senhor. Como as pessoas recebem a palavra de Deus? Jesus ensinou por meio de muitas parábolas. Na parábola do semeador, por exemplo, lá em Mateus 13, ele apresenta uma semente como símbolo dos princípios do reino de Deus. Lá em Mateus 13, não esquece. Colocado no coração humano, os tipos de solo da parábola representam a disposição do coração em aceitar e assimilar esses princípios da vida. Então Jesus, ele apresentou de todas as formas. Entenderam? De todas as formas. Lá em forma de parábola, como diz em Mateus 13, na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, né? Semeou na beira da estrada, no meio do caminho, e assim foi, entendeu? Jesus nos mostra para assimilar esses princípios na nossa vida, ok? Quais são os tipos de solo apresentados na parábola? O que ele significa? Lá em Mateus 13, vamos lá. Mateus 13. Vamos ler, né? Mateus 13. Vamos ler. São Mateus, capítulo 13. E o verso... Vamos ver no verso 5, 20 e 21. Vamos ver no verso 5. Outra parte caiu no solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Né? Diz lá, ok? E no verso 7 ao 22. Tá, aqui é bem longo, ok? Então, Jesus, ele semeou, a palavra do semeador, ele ensinou nós como nós chegaria, né? Como nós acharia, qual era a semente que produzia fruto, ok? Vamos orar? Alguns creem que primeiro vamos ler aqui. Alguns creem que o Antigo Testamento perdeu seu valor
de jeito nenhum. Não perdeu. Contudo, os evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente às escrituras do Antigo Testamento. E a parábola que ele contou, os profetas lá vêm ensinando desde de lá. Ok, meus queridos? Vamos orar? Para que nós... Ainda tem um pouquinho, né? Promessa semelhante é feita em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Não basta apenas ouvir a orientação da Bíblia. Precisamos, pela graça de Deus, obedecer aos que está revelado. E então alcançaremos a verdadeira felicidade. Amém? A conclusão do nosso estudo de hoje é: devemos aceitar as Santas Escrituras como infalível revelação de Deus? Nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito da leitura e a obediência e os ensinos do livro de Deus. Amém, meus queridos? Essa é a nossa decisão. Você deseja também fazer uma decisão? Creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Você crê? Deseja aceitá-lo como regra de fé e prática? Você deseja isso? Promete, pela graça de Deus, estudar e praticar os ensinos? Deus seja louvado. E eu espero que você tenha esse desejo de estudar os ensinos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Meus queridos, que Deus abençoe vocês e vocês possam estudar a santa palavra de Deus e entendê-la e praticar. Se a gente fosse falar dentro desse estudo, a gente iria, e era muitos minutos. Porque é um estudo muito bom, é um estudo que pode ser mais aprofundado. Hoje a gente faz assim. Quando terminarmos, nós volta fazendo uma revisão, uma recapitulação mais explicada, ok? Deus abençoe e vamos orar. Bendito, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor a graça, a misericórdia do Senhor para conosco. Nos ensine a Tua palavra, que tudo que foi lido aqui e explicado, Senhor, que esteja debaixo da Tua mão e da Tua proteção e de segurança no nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Ensina a cada pessoa que vai estudar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus seja louvado.